Candlestick. O que é o candlestick? Para a gente analisar um gráfico, não adianta somente a gente ver linhas, certo? A gente precisa saber um pouco mais do gráfico. O candlestick, ele é uma vela japonesa. Ele é uma vela que tem um corpo e tem pavio, só que ele tem pavio dos dois lados. O que é o pavio? O pavio te diz até onde o corpo chegou e o corpo te diz onde o preço fechou. Vamos olhar aqui o desenho como é que fica. Por padrão, é adotado que o candle que vai subir, que mostra crescimento, é verde, e o candle que vai cair é vermelho. Como é que acontece? O candle tem um corpo e tem pavio, certo? O corpo ele tem uma parte que ele abre, tem uma parte que ele fecha, e o pavio tem a máxima e tem a mínima. O corpo, como falei há pouco, ele vai definir o ponto que foi conscientizado o valor do preço. Por exemplo, vamos olhar aqui um candle se formando. Ele se forma, o corpo vai formando, aí ele volta um pouquinho e fica o pavio. O pavio vai te mostrar aonde o corpo chegou, mas não teve força para ficar, certo? E isso não vai depender de questão de ser vermelho ou verde, ele vai trabalhar assim, ele vai crescer o corpo e vai ficar um pavio se ele voltar, independente se ele estiver subindo ou se ele estiver caindo. O gráfico de candle ele vai se formar assim. Imagina esse candle grandão aqui, ó. Ele nasceu bem aqui e caiu um pouco. Nisso que ele caiu um pouco, ele voltou. Quando ele voltou, ficou aqui um tracinho para te mostrar até onde o corpo chegou. Aí ele foi subindo com tudo. Pá. Chegou bem aqui em cima, ele não teve força para se manter e caiu. Quando ele caiu, ele fechou o corpo bem aqui. Aonde ele fecha é onde abre o candle seguinte. E o candle seguinte abriu em queda, não teve força para segurar essa queda e subiu e fechou sem pavio, olha, fechou perfeitinho aqui em cima. E o mesmo aconteceu com o outro pavio. Caiu, subiu. E olha o vermelho também. O vermelho, ele também iniciou onde fechou o verde. Caiu, van, e fechou aqui, não foi? E olha só como ele aqui, esse próximo, abriu onde fechou esse daqui, tá? E assim ele vai se formando, vai ter tamanhos diferentes, porque esse aqui a gente está falando de candle temporal. O que é um candle temporal? O candle temporal significa dizer que cada quadrado desse aqui, cada candle desse, ele vai ter um tempo. Se a gente colocar um gráfico de 5 minutos, a gente está assumindo que cada candle desse aqui vai ter 5 minutos. Quer dizer o quê? Ele abriu no tempo zero, ficou brincando, subir e descer, igual aquela animação de candle que a gente viu ali atrás. Quando deu 5 minutos, ele fechou aqui. Aí abriu, 5 minutos, fechou aqui. Abriu, 5 minutos brincando, fechou aqui. E o mesmo aconteceu com o verde e com o vermelho. Tá ok? Se a gente for analisar, nós temos dois tipos de candle. O candle que anda conforme o tempo, que é esse daqui. Ele tem tamanhos diferentes. E o candle que anda conforme pontos, que é esse aqui, ó. Pode ver que todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. Diferente desse, que todos os quadrados têm tamanho diferente. Tá ok? Reparem aqui, por exemplo, os candles. Temos candles vermelhos e candles verdes. Notem que bem onde termina o candle abre outro. E ele forma os pavios. Vamos ver como ele funciona, como ele nasce e como ele se move. Aqui o candle está ficando vermelho, porque ele está caindo. Ele abriu aqui nessa posição e está caindo. Quando ele sobe acima dessa posição que ele abriu, ele fica verde. Quando ele desce, fica vermelho. Aqui estamos acompanhando um gráfico temporal, no qual cada candle desse varia de tamanho durante o tempo determinado. Depois que bate o tempo que ele está determinado para fechar, ele abre outro candle. Se ele fechou vermelho, ele vai abrir aqui embaixo, esse novo. Se ele fechar verde, ele vai abrir acima. Note que ele está subindo. Vamos dar um zoom para ver como ele funciona. Ele sobe, desce. Esse pavio indica onde o preço já chegou. Se ele passar desse ponto aqui para baixo, ele já deixou o pavio, mas voltou.
Isso é um candle temporal. Nós podemos trabalhar também com o candle atemporal. O candle atemporal tem o seu tamanho igual, pois ele varia conforme pontos e não conforme tempo. Note que cada quadrado tem o mesmo tamanho. Para exemplificar, vamos tomar como base um quadradinho desse. E eu vou arrastá-lo para cá. Aqui ele fechou, ali ele abriu. Se ele fechar acima ou abaixo, veja que ele teve o mesmo tamanho. Esse é o gráfico de Renko. Vamos tomar como base esse quadrado e analisar. Estamos aqui no gráfico de 3 Renkos e vamos mudar agora para o gráfico de 5 Renkos. Veja quantos candles se formaram, pois para 5 Renkos existe menos ruído do que para 3 Renkos. E assim, para 15 Renkos, eis a quantidade de candles que são criados. Vamos analisar e fazer essa relação em minutos. Aqui temos um gráfico de 5 minutos. Em 5 minutos tivemos apenas um candle. Vamos pegar esses 3 candles e colocar no gráfico de 1 minuto. Veja a quantidade de candles que se formou durante 1 minuto e a composição de movimento que foi formado. Vamos formar um quadrado e analisar isso aqui num gráfico de 10 minutos. Veja que a quantidade de candles diminuiu consideravelmente. Tivemos aqui uma alta, uma baixa e uma alta e uma lateralidade. Como ficaria isso em um gráfico de 1 hora? Um único candle. Logo, a hora começou nessa pontuação, teve essa baixa, essa mínima, que foi marcada pelo pavio, teve essa máxima marcada pelo pavio de alta, e o corpo finalizou aqui, onde iniciou o novo candle. Vamos analisar esse candle inteiro em 10 minutos. Tivemos uma alta, tivemos uma baixa, tivemos uma alta e o corpo encerrou bem aqui, justo na abertura do outro.